assim por Rafa. Galera entrando, hoje um periscópio especial aqui do curso Fórum com o professor Rafael Oliveira. Vamos chamando os amigos aí, gente. Colocar o dedo nesse bonequinho aí e convidar os amigos para assistir pro Rafael, professor Rafael. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui no periscópio do curso Fórum, filmado pelo meu amigo e irmão Carlos Vinha, com Daniel Petruccelli, a equipe toda aqui reunida, e eu vim aqui hoje para dar uma dica bem quente para vocês de direito administrativo. Vou falar de uma decisão muito recente do STF, que é uma decisão, eu não vou chamar de revolucionária, mas uma decisão que traz reflexos importantíssimos na nossa prática, e reflexos importantes por conta daquilo que até então a doutrina majoritária, pelo menos, e até mesmo a STJ, tanto doutrina quanto a STJ, traziam em relação à responsabilidade civil e a questão do ressarcimento ao erário. Na verdade, o tema específico é o tema da prescrição em relação à pretensão de ressarcimento ao erário. Esse é um tema que sempre gerou alguma polêmica, é verdade, mas tradicionalmente a doutrina majoritária e o próprio STJ, em vários julgados, eles sempre entenderam que a pretensão de ressarcimento ao erário ela seria imprescritível. Portanto, o Estado poderia propor ações em relação ou em face de seus servidores ou em face de particulares, se esses tivessem causado danos ao erário, e nessas ações propostas pelo Estado, em face de servidores ou de particulares, buscando ressarcimento ao erário, se considerava então majoritariamente que essas ações eram imprescritíveis. Tá? E o argumento principal da imprescritibilidade era a interpretação da parte final do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. O artigo 37, que fala da administração pública, no parágrafo 5º, remete ao legislador infraconstitucional a prerrogativa de fixar prazos de prescrição e ressalva, na parte final, esse parágrafo 5º, ressalva justamente as ações de ressarcimento ao erário. Portanto, a interpretação que a maioria trazia desse 37, parágrafo 5º, era no sentido da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, uma vez que essa norma remetia ao legislador infraconstitucional a prerrogativa para fixar prazos de prescrição, ressalvada a hipótese de ressarcimento ao erário, como se a hipótese, então, fosse imprescritível e não fosse submeter a nenhum prazo de prescrição, e isso não seria, portanto, aberto ao legislador ordinário infraconstitucional. Bom, essa, portanto, interpretação da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário foi uma tese que prevaleceu durante muito tempo na doutrina, apesar de controvérsias, e até mesmo no STJ e outros tribunais tinham lá seus precedentes, seus julgados, também no sentido da imprescritibilidade. Bom, o que muda? Muda tudo. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão que foi veiculada em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, decisão do plenário, em sede de repercussão geral, bateu o martelo e determinou que as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos civis praticados contra a administração, essas ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos civis, essas ações de ressarcimento ao erário seriam prescritíveis. Prescrição. Não seriam mais consideradas imprescritíveis, como muitos defendiam. Então, o julgado é recentíssimo, é o recurso extraordinário 669-069 de Minas Gerais. Recurso extraordinário 669-069 de Minas Gerais, decisão de 3 de fevereiro de 2016. Informativo do Supremo Tribunal Federal, informativo 813, já veicula essa decisão. Então a grande, vou chamar de novidade, se a gente levar em conta a doutrina majoritária até então, mas a grande novidade, portanto,
já desse início de 2016, é que agora, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, plenária, em sede de repercussão geral, agora a prescrição, do verbo haver, a prescrição para as ações de ressarcimento erário. É muito importante porque o acórdão ainda não foi publicado, mas para quem acompanhou o julgamento e leu as notícias veiculadas no site do Supremo, o próprio Supremo Tribunal Federal disse, na verdade, os ministros, no debate, os ministros deixaram claro que aquela tese que se firmara, no sentido da prescrição do ressarcimento erário, era uma tese para prescrição do ressarcimento erário para ilícitos civis. E eles deixaram claro, portanto, que não se estava ali naquele momento definindo a questão em relação, por exemplo, às ações de improbidade administrativa. Deixaram em aberto a questão do ressarcimento ao erário oriundo de improbidade administrativa, lembrando que a própria Lei 8429/92, a Lei de Improbidade, estabelece no rol de sanções do artigo 12 o ressarcimento ao erário. Se bem que o ressarcimento ao erário tecnicamente não é sanção e sim recomposição do patrimônio que foi, obviamente, prejudicado ou danificado. Mas voltando aqui, o STF, nesse precedente que decide pela prescrição do ressarcimento ao erário, ele deixou evidenciado que essa tese seria para ressarcimento ao erário decorrente de ilícitos civis, mas que não haveria, naquele momento, uma definição ainda do Supremo Tribunal Federal em relação ao ressarcimento ao erário decorrente de ações de improbidade administrativa. Então, o que acontece é que, para o ressarcimento ao erário relativo às ações de improbidade administrativa, o Supremo ainda não bateu o martelo. E a doutrina majoritária e o próprio STJ tem precedentes no sentido de que é imprescritível o ressarcimento ao erário decorrente de atos de improbidade administrativa. Então vamos ter que aguardar uma definição da Suprema Corte em relação às ações de improbidade e o ressarcimento ao erário decorrente dessas ações. Mas para ilícitos civis em geral, tirando, portanto, a improbidade de lado, o ressarcimento ao erário a partir de agora será prescritível. O STF, pelo menos no informativo e no debate que presenciamos, o STF não bate martelo sobre qual seria esse prazo de prescrição do ressarcimento ao erário. Alguns poderiam dizer, se é ação decorrente de reparação civil, poderia-se pensar no prazo de 3 anos, colocado no artigo lá 205, 206 do Código Civil, colocado na legislação civil. Me parece que os prazos de prescrição relacionados à fazenda pública, sejam para as ações propostas em face da fazenda, sejam para as ações propostas pela fazenda pública em face de terceiros, parece que a lógica hoje, se a gente for olhar para a jurisprudência inclusive do STJ, a lógica é pelo prazo de 5 anos. Então aquele debate todo em relação à prescrição, ou prazo exato de prescrição, essa discussão ela não foi, na minha opinião, ainda também definida nesse precedente do STF. Falou que é prescritível, ressarcimento ao erário. Poderia ir além e definir logo de cara qual seria então esse prazo. Então pode-se abrir uma discussão se o prazo seria de 3 ou 5 anos. Eu tendo a dizer que parece que o prazo de 5 anos vai prevalecer, mas é apenas uma opinião pessoal do Rafael Oliveira. Então o Supremo Tribunal Federal, até onde a gente viu, porque o acordo não foi publicado, definiu que é prescritível o ressarcimento ao erário, mas ela não ficou claro qual seria esse prazo. E parece que o prazo será de 5 anos. Então essa é a dica que eu queria deixar para vocês aqui. Eu estou filmando pelo Periscópio do Curso Fórum. Queria deixar um abraço para todos aí que estão assistindo ao vivo. E tem uma pessoa assim, especialíssima que está te assistindo, a Alessandra Bordeaux. A Alessandra, minha mulher está assistindo. Beijo, Alessandra. O Rodrigo Belo entrou aí, compartilhou. Rodrigo Belo, grande amigo, abraço. Rafaela Lopes, estou vendo aqui agora pelo meu celular. Tiago Carlos, obrigado, Tiago. Já entrou gente de Fortaleza, de um monte de lugar aqui. Pessoal de Fortaleza, Rio de Janeiro, Brasil inteiro aí assistindo. Um grande abraço. Neuza. O Rodrigo Belo, salve, salve. Salve, Jorge, Rodrigo. Beta Manu. Minas. Pessoal falando inglês aqui, eu não sei se é realmente dos Estados Unidos ou é algum brasileiro falando aqui. Goiás, São Paulo, Recife, Campo Grande, Dubai. Santos, Recife, Dubai, Manaus, Volta Redonda. Isso vale para a OAB? Isso vale para a OAB. O Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, isso vale para qualquer
exame que você for fazer na sua vida, seja OAB, concurso, o que for. Ah, não, mas eu acho que estavam perguntando, Rafa, era em relação à prescrição. Ah, da prescrição? Mas eu entendi assim, em relação à prova da OAB, se for isso, essa posição do Supremo é para ser colocada em qualquer prova, tanto para a OAB, porque já é decisão desse ano, quanto provas de concurso. Me parece, enfim, se eu entendi errado, manda aqui o comentário. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Na prova de agora, pode ser que seja perguntado. A verdade é o seguinte, a decisão realmente não foi publicada, não há ainda um acórdão. É complicado se perguntar uma questão sem um acórdão do STF publicado. Quem sabe que é com o acórdão publicado que a gente tem a vinculação à decisão do STF. Mas já é uma decisão comentada, uma decisão já noticiada pelo próprio Supremo, já foi veiculada em informativo. Eu, por exemplo, já coloquei esse entendimento na minha nova edição do curso de Direito Administrativo, a 4ª edição. Já atualizei aulas também no curso Fórum sobre esse tema, então é importante guardar isso. A lição do plenário e repercussão geral vale para tudo, como foi colocado aqui. Disseram que era uma prova do Distrito Federal, magistratura. Já colocaram na prova do DF, magistratura. Essa questão, me parece, né, que o acordo não tenha sido publicado, me parece que é uma questão que pode ser já perguntada em provas. É importante vocês ficarem atentos com isso. Muita gente perguntando aqui se já saiu a edição nova do seu livro. Saiu a edição nova do meu livro, a 4ª edição, saiu não tem nem um mês, mas as pessoas já estão recebendo a edição nova, já estão comentando lá no Instagram, no Facebook. Queria até agradecer o carinho de todo mundo com a 4ª edição. Ela foi ampliada, tem pontos novos, foi atualizada com a jurisprudência, inclusive essa decisão do Supremo, como eu disse, decisões do TCU, tá? A 4ª edição 2016 está na rua já. Espero que vocês gostem da 4ª edição. E para finalizar aqui, posso fazer uma provocação? Pode fazer a provocação, Carlos. Provocação para o professor Rafael e para todos que estão assistindo. Que tal a gente montar um grupo de estudos aqui no Periscopo com o professor Rafael? Quem topa, levanta o dedo aí. Grupo de estudos e a gente pode tirar as dúvidas, responder perguntas. É interessante. Gabriel Habib já está fazendo isso, pelo que eu vi. Pensa aí. Uma boa ideia. Está lançada a ideia do Carlos Vinha. Bora, top. Oba, eu. Até o Rodrigo Belo. Obrigado, professor Rodrigo Belo. Vai assistir, Rodrigo Belo? Obrigado, gente. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima.